O comportamento da gente pegou o trabalho da gente. Gente, boa noite a todos, né? Vamos começar o seminário de hoje. Quero chamar para a mesa as nossas convidadas, né? Maria do Rosário e Ana Lúcia Barroque, são as nossas convidadas para essa noite. Bom, então vamos dar início, né, ao seminário dessa noite. Nossa segunda noite, né, do seminário de orientação bataniana. E o tema, que foi escolhido pelo conselho, né, a gente enviou as perguntas aos convidados que vão tentar responder, o que favorece e o que faz obstáculo ao discurso analítico na escola. Então, acho que é um tema muito importante, que toca muito a nós todos, né? E acho que vamos ter uma boa conversa importante e necessária nesse momento atual. Então, uma palavra, Maria do Rosário. E o texto é a escola da arquitetura, né? Teoria do sujeito. Então, gente, boa noite. Vou ter que estar aqui, dando continuidade ao encontro da vez passada com a apresentação de Romero Marcos, que foram excelentes. Vou voltar a essa questão que está no que favorece e que faz obstáculo à discussão política. Então, agradeço mais a Ana Pereira, que me convidou, todo o conselho, pelas perguntas que vocês mandaram, porque são perguntas que indicam uma boa experiência e já iniciam a resposta. Cada pergunta trazida pelo conselho já dá uma dica de resposta. Você já responde. Mas, enfim, é um desafio sempre, né? De retomar essas discussões tão fundamentais para a nossa comunidade. A gente, como já falou, que a gente escolheu o texto, a teoria do Turing, sobre o sujeito da escola. Não sei se todo mundo teve acesso e conseguiu ler, mas pelo menos foi enviado. Né? Nós achamos que é uma boa maneira de interrogar a questão da política da escola como movimento. Os movimentos Marcos trouxeram. Vamos ver bem essa questão de... Vamos ver bastante essa questão do movimento. Ele tem a política da escola a partir da proposição, isso foi diferente. E o Marcos deu a pergunta o que é esse movimento da escola, uma forma bem agora vivida e dinâmica. Nós chamamos de coletivo. Então, a questão que continua nos instigar e nos provocar, o que é ser membro de uma escola socialista. E a questão que temos objetivos. Então, o Ibirapuera não vai do abstrato, mas, como disse Marco da outra vez, que tem no chão. Os termos chão. Então, a gente constata que a escola está em movimento permanente, já se tem especificamente o que está acontecendo. Passar o grave. Só tem esse. Não é pra gente, é pra lá.
Parece que tem que falar um pouquinho para quem está no Zoom, a distância. Ah, Mais devagar. tá devagar. Então, quem participa da escola como participante das atividades constata que tem um movimento. A escola está em movimento permanente. As coisas mudam, as coisas acontecem, as coisas transformam, né? Então, essa provocação que o Conselho deu, que faz o obstáculo para o Oriente, é leitura, sobre verdade. E eu vou tentar abordar ela a partir do texto do Millet, destacando a questão do paradoxo da escola. O paradoxo da escola sujeito. Quando eu li o texto, que me saltou os olhos, e me iluminou de alguma forma com essa questão do paradoxo. E isso porque trata o tema do obstáculo e do que favorece de uma forma dialética, que é a permanente transformação do que faz obstáculo naquilo que favorece. Então, eu acho que esse é um dos movimentos da escola que estamos aqui em discussão. Então, os pontos que eu destaquei, primeiro foi esse o primeiro ponto foi o que me traz no texto, né, e que a gente já discutiu várias vezes aqui, o que o coletivo é o sujeito individual. Essa frase está aí no ar, sempre a gente volta a ela, né? Então, o coletivo produz a divisão do sujeito. O coletivo o indivíduo se acreditando único e totalidade, quando se entra no coletivo, quando se depara com o coletivo, ele sofre um efeito desse coletivo que é de divisão. É o que Lacan traz nessa enunciação dele. O coletivo é o sujeito individual. Então, o paradoxo que a gente que eu localizei nos primeiros paradoxos é que se o coletivo escola é dividido em sujeito, o sujeito dividido é aquilo que tem que sustentar a escola. Então, tem algo aí, um movimento que vai vir entre cada um e a escola, e o coletivo e a escola. Até eu faço referência ao paradoxo do tipo citado por Freud: se São Cristóvão carrega o Cristo e o Cristo carrega a terra, onde é que São Cristóvão coloca os pés? Nossa pergunta em forma de paradoxo: se os sujeitos que aceitam ser divididos pelo coletivo escola sustentam a escola, e é só a partir daí que o coletivo se constitui como escola, onde é que esses analistas colocam os pés quando entram na escola? Então, é difícil, mas não sei se São Cristóvão isso me ajuda. Mas a gente entra no coletivo que a gente vai fundar a cada vez. A escola, esse é o movimento da escola. Eu vi aqui, então. Então, importante saber que o coletivo escola, no qual entramos, do qual participamos de maneiras diferentes, como praticantes, como cada um para ser sustentado a partir de uma proposição do Lacan, que está sempre em movimento e encontrando obstáculos que necessitam ser tratados pelos seus membros, a cada vez. Como tratar esses obstáculos para não deixar se perder a força de ação do funcionamento que possa servir à formação de analistas. É possível lembrar que, ao entrar no coletivo escola, nos responsabilizamos. É uma boa medida aqui que não pode ser muito perto, muito longe. É preciso lembrar que, ao entrar no coletivo escola, nos responsabilizamos por sua sustentação, ou seja, por uma forma de funcionamento que conta com o discurso do analista para não paralisar frente aos impasses inevitáveis. Já que ela diz em seu texto, subjetivar a escola e dizer que a escola é um sujeito são dois aspectos do mesmo movimento. Se há sujeito,
a chance de interpretação. A escola sujeito é uma forma de coletivo que pode ser interpretado. E subjetivar a escola é consentir de ser interpretado por ela. Então, a gente vê que o que está em jogo nessa escola sujeito é fundamentalmente a questão da interpretação. Então, esses dois aspectos da escola sujeito indicam que a infatuação de qualquer tipo, a confusão entre ser só e ser o único, funcionam como obstáculos. Lacan destaca, Jacques destaca isso, retomando o texto de Lacan no discurso à Escola Freudiana de Paris, 2 meses depois da proposição. Qual frase? A confusão entre ser só e ser o único. Que funciona como obstáculo. É importante a gente localizar qual é essa diferença entre o ser só e ser o único. A solidão de que se trata é a situar em relação à causa analítica. Lacan se refere à solidão em seu discurso à Escola Freudiana de Paris, e Jacques Lamblay retoma essa dimensão da solidão em sua teoria de Turing, o que vai ter um efeito de interpretação, pois envia cada um a uma solidão que não é isolamento, mas separação. Isso é um dado que eu acho importante a gente situar, a solidão que não é isolamento, mas separação. Isso aí a gente pode voltar na discussão para entender bem, né? Que isso tem efeito na nossa prática na escola cotidiana. Então, é uma solidão que, paradoxalmente, leva ao engajamento na construção de uma comunidade analítica a serviço da psicanálise. Não está ouvindo, tem como trocar? Tem como trocar, vai trocar um minuto. Esse daqui. E aí fica picotada a sua fala. Gente, eu vou pedir para vocês que estão no Zoom um pouquinho de paciência. A gente só está com um microfone hoje na casa e estamos tentando aqui ajustar para vocês ouvirem bem. Vocês estão ouvindo bem agora? Faz um joinha com a mão. Então era a bateria, tá? Aqui também eu aponto aqui nesse meu texto como é que essa solidão se situa entre alienação e separação. Porque ao participar de uma escola, você necessariamente se consente e se aliena, como diz, aos significantes daquela comunidade, o significante de Lacan. Lacan dizia, tem que passar pela alienação aos meus significantes para estar comigo. Mas, ao mesmo tempo, tem um movimento de separação, não é só... Não só consentir com o insignificante, mas saber como cada um adota aquele significante, como cada um se situa aquele significante, a partir da sua própria análise, a partir do seu próprio trabalho com esse significante. Então, a solidão, ela se situa nesse movimento de alienação e separação. Por isso que ela não é isolamento, mas separação. E essa separação é o que implica a relação de cada um com a causa analítica, com aquilo que lhe causa, enquanto com o seu desejo de analista na sua própria análise. Não é uma coisa que se coletiviza. Embora, a partir desse encontro com cada um com a sua causa, que cada um se situa em relação aos significantes daquela instituição, da psicanálise. Isso leva a uma outra discussão, que é a gente separar o efeito dessegregativo e o efeito dissociativo daquilo que interpreta uma comunidade. Dessegregativo e dissociativo. Disso também para a gente debater por aí. Eu acho que enfim, né? Então, o primeiro ponto foi esse, né? O que é o coletivo como sujeito individual. E o outro ponto que eu destaquei foi a questão da orientação do ideal, que também atravessa o texto.
não podemos dispensar uma orientação no nosso trabalho como analistas. E a dimensão do ideal não pode ser eliminada de um funcionamento de escola. A orientação não é uma imposição nem um imperativo. A orientação não visa uma totalização. Às vezes se toma dessa forma, ao lidar de forma super-heróica com a orientação. E me parece isso um dos obstáculos ao movimento. O problema se coloca quando tanto a orientação como o ideal passam a ter essa função super-egóica. Então, torna-se importante pensar como situar esse ideal. Aqui também é uma coisa que eu pensei muito lendo esse texto para trazer para hoje. A gente pode situar o ideal lá no horizonte como algo inatingível. O ideal sempre tem essa no horizonte como inatingível, que você está sempre correndo atrás sem nunca alcançar. E nesse correr atrás, nesse esforço, às vezes tem um efeito de desânimo, ou de uma missão, ou de uma anemia. Para até a metáfora que o Marcos usava outra vez, o movimento como uma bicicleta, você não pode parar de rodar. Então, se não poder parar de rodar a bicicleta, pode ter uma função, às vezes, maníaca. Então, como situar-se em relação a esse movimento para que não seja por aí. E toda forma como você se situa em relação ao ideal da instituição. Isso aqui, às vezes, nas nossas discussões, alguém falou que é preciso que a escola não fique tão como ideal, que às vezes, para pedir para ser membro, tem que baixar um pouco a escola desse lugar de ideal. Mas a questão é como essa escola funciona como ideal, nesse horizonte inatingível, inalcançável, e faz um movimento de exaustão, ou o que eu digo aqui, quando esse inatingível se coloca aqui e agora, a cada passo da escola, a cada movimento da escola, a cada vez que você produz uma atividade, alguma experiência, um funcionamento que visa, que se inspira nessa dimensão da escola e que você experimenta o que falha. Então, isso eu acho que é o nosso... Então, como é que se experimenta essa falha como uma mudança inevitável, como algo que você não vai eliminar, mas como é que essa aliança inevitável vira mola para o trabalho, desencadeia a causa para o trabalho, vira uma provocação para o trabalho. Onde que o espaço aberto por essa ciência atualizada no processo mesmo do movimento, que faz do movimento algo não linear, mas em espiral. Então, eu gosto muito dessa dimensão do movimento em espiral. Você volta ao mesmo lugar, você volta ao mesmo passo, mas você volta de forma diferente, você volta situando de forma diferente, você volta interpretando o que não coincidiu nesse retorno para produzir um avanço, né? Produzir um movimento, e não ficar rodando em círculos. Eu lembro que essa ideia do movimento espiral foi alguma coisa que Jacques Lamennais situou muito quando ele falou do ano zero da AMP. O ano zero da AMP, não sei se todos lembram ou se todos participaram, mas foi há uns 5 anos atrás, Jacques Lamennais desencadeou, vamos ao ano zero, e que é interessante a gente situar esse ano zero porque era um repartir no trabalho da instituição psicanalítica, o que se privilegiava naquele momento, que não era só a política da psicanálise, mas a psicanálise na política, uma convocação para os psicanalistas se interessarem pela política e buscarem se situar em relação a ela. E ele disse não é uma eliminação do que foi no início do campo freudiano, um retorno à clínica. Porque no início do campo freudiano, porque se estava muito na teoria abstrata que a provocação era retorno à clínica. Então, depois de vários movimentos em espiral, apareceu esse ano zero, que era uma virada nesse movimento na direção da política, e que não era negar a clínica, mas
nem deixar de lado a clínica, mas retornar à clínica a partir da situação política daquele momento. Então, o que mais aqui? Assim. Então, aqui é uma coisa importante que em relação a esse ideal, a essa ânsia experimentada no passo a passo da vida da escola, é que surge a importância do ato e da interpretação, que é algo também que percorre todo o texto de Millet, porque o ato e a interpretação da escola é o que marca essa ânsia, o que marca que esse ponto de defasagem que causa o movimento da escola. Então, é que faz com que o que seja obstáculo possa se transformar no que favorece. Isso é uma experiência mesmo do cartel, de quem participou do cartel, e mesmo a proposta que Lacan faz para o cartel é que ele diz: reúnam-se, façam um grupo de alguma forma, reúnam-se, colhe, ele até diz a palavra colhe, para depois descolar. Então, a gente vê que a experiência de cartel mostra esse movimento, que o colar, que poderia ser obstáculo ao discurso analítico, ser obstáculo ao movimento da escola, é o que vai provocar o movimento de separação, é que vai convocar no trabalho do cartel esse movimento de separação. O que leva que a gente possa pensar que dizer assim, quando você no cartel, para que dê essa virada do movimento do que faz obstáculo, como a cola do grupo, o que favorece e abre para a iniciação de cada um, para o trabalho de cada um, é preciso uma função mais um, que Lacan indica. Então, mais um é o que, no cartel, faz a dobradiça entre o que faz obstáculo e o que favorece. Eu acho que é importante. E como é que na escola também a gente tem que ter essas dobradiças aí. E essa função de dobradiça, eu acho que é a função de interpretação e do ato na escola. E que mais aqui? Mais aqui. Então, eu tenho uma pergunta aqui: qual é o outro da escola? Então, a pergunta que surgiu nessa... já tem a sua resposta, quer dizer, o outro da escola não pode ser senão narrado. E a cada vez que a gente não é sensível a essa barra no outro, a barra de onde vem a interpretação, a barra de onde vem as injunções do funcionamento, a gente sucumbe e não se autoriza como sujeito. E outra coisa importante também, que teve a pergunta, que é sobre a autoria, que foi alguma coisa que surgiu, que se referia a alguma fala de Romildo sobre a autoria coletiva. Então, o que eu pensei a partir daí é que existe uma elaboração coletiva. Então, é isso que a gente precisa dar na escola, é uma elaboração provocada, uma elaboração coletiva. No cartel, a gente vê muito disso, um passa fala uma coisa, outro fala outra, e aí a gente vai concluindo coisas, quer dizer, tem um efeito para cada um. Cada um chega com uma questão, com uma proposição, com uma ideia, e uma conversa do cartel retorna de outras formas e movimenta a elaboração de cada um. Mas a autoria é sempre singular, que na hora da autoria como escrito, aí não tem jeito, é de um não tem então, esse é um paradoxo também, pensar o que seria uma autoria coletiva. É uma autoria de... o que o coletivo produz como autoria? Porque a dimensão que veio como pergunta era o que poderia haver um estilo da escola, um estilo de uma sessão. E a gente pode pensar que esse estilo de uma sessão e o estilo de uma escola, de uma sessão da escola,
vem muito do trabalho que ele sabe fazer, que se dispõe a fazer nessa elaboração coletiva. Eu acho que aqui é um exemplo disso, quer dizer, nessa nosso encontro aqui no SOL, nessa nova modalidade do SOL, é um trabalho de elaboração coletiva, mas que a produção vai ser de cada um, a autoria não é necessariamente de um. Então, eu tenho aqui em perspectiva três momentos históricos assim do movimento do nosso campo, né? Os mais jovens não terão participado desses momentos, nem eu que já sou velha, não participei de todos, mas a gente pode olhar a perspectiva desse movimento. O primeiro é esse discurso de Lacan na Escola Freudiana de Paris, que foi feito 2 meses depois da proposição de outubro, a partir das reações e objeções que essa proposição desencadeou na comunidade analítica. A gente fala da proposição hoje como algo evidente, como algo que ensina, que transmite, que provocou, mas na hora que Lacan lança aquilo foi um jogo geral, assim, né? E Lacan se calou, acolheu, e 2 meses depois ele escreve esse discurso à Escola Freudiana de Paris. E nesse discurso ele faz ressoar a diferença entre ser só e ser único. É ali que ele situa bem essa diferença, e ele situa a solidão em relação à causa analítica, como necessária à comunidade da escola. Ele diz que essa solidão não leva ao isolamento, mas, pelo contrário, torna cada um responsável pela sustentação da causa analítica a partir de sua relação singular com ela. É uma solidão que favorece o discurso analítico porque necessita da transformação do objeto mais de gozar em causa do desejo. Isso eu acho que é importante, que jamais assim, o que destaca o que favorece. Romildo, quando falou outra vez, ele falou bastante aqui do discurso do analista, e botou o A aqui, o S, você situou lá no discurso analítico os vários elementos que a gente podia escrever no quadro, mas essa mudança de posição do A nos discursos é fundamental, porque no discurso analista, esse A é causa do desejo. Então, esse A que tinha uma função pulsional de mais de gozar, que é essa busca incessante de satisfazer, de eliminar qualquer ânsia para tentar uma satisfação, uma totalidade, ele gira e ele se transforma em causa do desejo, em causa da divisão do sujeito. Uma causa da divisão e essa divisão do sujeito leva ele a operar com os S1 que representam ele de forma nova. Essa é a virada do discurso analítico. A, S barrado, S1, S2. Então, quando o A muda de posição de mais de gozar a causa do desejo, ele produz uma nova relação do sujeito com os significantes que representam nele e com os significantes da comunidade analítica. Aqui. No discurso analítico, o que acontece é que se quebra qualquer aspiração à totalidade que alimente o ego ou o superego. A aspiração que pode levar a diversas formas de infatuação ou de opressão. Essa coisa que o giro pelo discurso analítico quebra. E a gente pode pensar que uma escola circula pelos vários discursos, mas a particularidade é que o discurso analítico, alguma hora, possa fazer emergência ali e servir para a interpretação e servir para o movimento. Lacan diz nesse discurso, a Escola Freudiana de Paris, alguma coisa que eu acho muito importante. Ele diz: o narcisismo, o A, né, serve de casula ao objeto A, que faz a miséria do sujeito. E ele diz: o A, ao estar à mercê do outro, algumas vezes angustia. É vestido contrafobicamente com a autonomia do eu, como carapaça. Então, a gente vê que cada vez que a gente lida com algum tipo de infatuação, é porque esse objeto A está sendo enclausurado para que ele não venha com seu efeito de divisão e do sujeito.
Então, é bem diferente quando o objeto se situa como causa da divisão do sujeito em discussão analítico e leva cada um a se situar de forma nova em relação ao S2, ao S1, ao significante que ele representa, em sua relação à escola, e aos significantes que sustentam a escola. Quando a comunidade é atravessada pelo discurso analítico, podemos pensar que há a possibilidade de um trabalho de elaboração coletiva e um estilo que se depreende desse trabalho, sem anular a dimensão da autoria de cada um, que está conectado à sua própria iniciação. O cartel é um bom exemplo disso, porque ele se produz uma elaboração coletiva, mas que eles importam um escrito próprio a cada um, da responsabilidade de cada um. A partir daí, se abre novamente ao coletivo. Isso é importante, porque no cartel você tem uma elaboração coletiva que produz um escrito próprio de cada um, você tem um retorno coletivo para receber suas críticas. Esse movimento de retorno ao coletivo é importante. É alguém pode ver as críticas que não é uma coisa negativa, uma coisa, mas é algo que extrai do escrito do sujeito, da fala do sujeito, as proposições que estão ali, os impasses que eles estão ligando, as contribuições que trouxeram. Então, essa é a necessidade de apresentar seu trabalho e ser escutado, né? E receber críticas nesse sentido. Lacan mesmo submeteu o discurso dele da proposição a uma assembleia e recebeu várias observações e críticas, mas ele não desistiu, ele insistiu. Mas a gente vê como essa proposição foi se movimentando em espiral, foi se modificando, e que hoje mesmo a proposta do AE do passe tem um caminho enorme percorrido, e que não é a mesma do início. Outro elemento histórico que eu queria sublinhar está na fundação da Escola da Itália, que é o que Miller traz nesse texto que a gente trouxe para a discussão hoje. E é um momento muito paradoxal, né, que Miller distingue, porque ele diz que a escola existia de fato na Itália, mas não existia de direito, ou seja, ela não tinha se inscrito no social como uma instituição com seus estatutos. Ela existia de fato, mas sem ter sua escrita legal, ela experimentava uma certa fluidez. Não se sabia onde estavam suas bordas. Nesse momento de virada, de divulgação de um campo, surgem objeções, e para lidar com essas objeções, se dá um passo atrás, alongando o tempo para compreender. Isso eu acho que é um exemplo de ato na história do nosso campo. Aí, o alongamento do tempo para compreender se dá a partir de um ato de fala de um dos participantes, que foi fundamental para evitar que a construção da escola se instalasse numa lógica de nós contra eles. Essa é uma ameaça permanente quando se encontra um impasse na nossa escola, em uma instituição, se resolve esse impasse ou se cristaliza esse impasse com a lógica de nós contra eles. Nós que pensamos assim, eles que pensam diferente, e fica sem saída, um impasse que se prolifica. Aí esse ato, né, foi o ato do Mazotti, um colega que lembra que é preciso um tempo, um passo atrás, um tempo para compreender. A esse ato se seguiu o texto de Jacqueline Miller, que discutimos hoje e que foi escrito nessa ocasião. Isso que trazia uma proposta de tema para o próximo encontro da escola na Itália, momento de concluir. Isso é importante a gente pensar que a proposição de um tema de jornada pode funcionar como um ato que interpreta a escola, que interpreta, que leva ao movimento. Então, esse momento de concluir, ao mesmo tempo que consentia com o passo atrás, empurrava para uma conclusão, empurrava para seguir adiante. Dois tempos do ato que fez interpretação e favoreceu uma nova possibilidade de fazer laços entre os participantes dessa empreitada para lidar com os impasses que surgiram nesse momento. Nessa série, então, podemos incluir a proposta para a juventude, que é o que atualmente tem criado impasses na nossa comunidade de críticas, enfim. Essa proposta para a juventude que nos chegou por uma carta da delegada-geral da ANP, Cristiana Bertin, dirigida não só às instâncias da escola, mas ao público em geral. Isso foi uma surpresa para a da escola, porque foi uma carta dirigida diretamente ao público em geral.
as reações, surpresas, incompreensões, objeções fizeram seu percurso e retornaram de forma nova a partir de sua fala no Congresso da UNB em São Paulo, onde estavam presentes apenas membros da escola. Eu não sei se essa carta, se esse texto que ela apresentou em São Paulo se circulou mais amplamente, ou só entre os membros, não sei. Não, a carta não, mas o texto que ela apresentou, a fala em São Paulo. Eu acho que eu estou num cartão em São Paulo com pessoas que não são membros da escola, e na discussão foi necessário remeter esses 2 momentos da fala do Alberti para tratar essa questão dos jovens, e as pessoas não tinham recebido. Eu não sei se não receberam porque não estavam antenadas ou se não receberam porque não circulou. Só para mim, tá? Vai ser publicado, né? Esse discurso que ela fez, essa fala dela no Congresso, seria importante circular tão amplamente como a carta dela primeira, e senão, para justamente poder se constatar esse processo de movimento que se estabeleceu a partir das críticas. As críticas não é para paralisar ou para ficar nós e eles, para ficar nós contra eles, ou para ficar no mal-estar, mas é para produzir um movimento. E eu senti, nesses 2 momentos da fala dela, que houve um movimento dela e da ANP em relação a essa proposta. Então, a gente vê que essa proposta inicial sofreu não sei se foi mudança, mas sofreu alguma coisa a partir dessa surpresa e dessas críticas, e retornou como uma proposta para uma experiência de acolhimento dos jovens. Então, porque a primeira carta parecia uma convocação, correndo atrás do rádio, correndo atrás dos jovens, sei lá, desesperados, porque a escola está envelhecendo, mas eu acho que nesse segundo momento, é uma proposta de uma experiência necessária para a escola, de acolher os jovens, de ter as questões dos jovens, de ter a experiência dos jovens na nossa discussão. E também é muito importante o que ela fala nessa fala sobre a relação de cada um com a causa analítica, e o que ela fala que cada escola, cada seção vai se situar de forma particular em relação a isso. Então, não é uma coisa ditatorial e geral para todos. Então, eu achei que esses 2 momentos, né, da forma como chegou essa proposta para a juventude até nós, abriu um tempo para compreender. Eu acho que aqui também a gente vive ainda esse tempo para compreender que é preciso ser respeitado e tratado com carinho, né? Um tempo para compreender que se dará de forma diferente em cada seção da DP e em cada escola da MP. Eu acho que também é importante, não vai ser para todos iguais. Pode ser que seja acolhido de forma diferente e num tempo diferente. Então, a gente não pode se sentir querendo se medir por que aconteceu nas outras sessões das outras escolas, mas sabendo qual é a particularidade da temporalidade que a Seção Rio vai encontrar para tratar essa questão e para motivar os jovens, para ir até os jovens, para acolher os jovens, para fazer esse movimento vamos dizer assim, de convocação, de provocação da juventude praticante, porque não é a juventude em geral, não é a juventude praticante da psicanálise, é isso que está interessando no momento. Então, nessa série de acontecimentos que destaquei, aqui podemos incluir de forma mais circunscrita a iniciativa do Conselho da Seção Rio de oferecer um tempo a seus membros para pensar as questões próprias de nosso funcionamento. Então, foi também um momento que causou mal-estar, porque um seminário de orientação lacaniana que é aberto a todos, que tinha já uma tradição, de repente passou um semestre fechado. Então, também houve protesto, houve mal-estar que circularam na nossa comunidade. Mas foi uma aposta, foi um ato também, para que tivesse um momento para os membros pensarem o que estava acontecendo na nossa sessão, qual a modalidade de funcionamento que estava vigorando.
Isso levou à proposta, né, de 3 conversações no primeiro semestre, que desembocaram nessa nova forma que tomou o Seminário de Orientação Lacaniana. Isso é importante também, porque esse tempo para compreender, se a gente pode dizer, a gente, aqui hoje, falando e preparando para cá, a gente vê a importância do tempo para compreender, porque que é muito singular e também muito próprio a uma determinada comunidade, uma determinada seção da escola. Então, surgiu essa nova forma que terá novos desdobramentos que possam servir, a gente espera que essa nova forma aqui hoje, quer dizer, o Romulo Marcos fala, depois a gente se sente provocado, o Conselho provoca eles nos provocam, o Conselho nos provoca novamente, a gente volta a falar aqui e assim por diante. Eu acho que é uma forma bem-vinda. Oi? E a gente provoca o Conselho também. O texto deles provocou o Conselho, nos provocou, o Conselho traz. É um movimento interessante, vital, assim, né? E eu espero que, né, esses novos, que isso aí possa que leva a gente a tratar os novos desafios que encontramos na nossa prática e que possam servir também para transpormos os muros da sessão para transmitir os desafios e apostas que extraímos da experiência em uma escola sujeito, em movimento e em formação permanente. Quer dizer, que a gente possa transmitir isso para fora da escola. Então, é isso aí. Bom, muito obrigada, Rosário. Eu queria ressaltar só alguma coisa aí que ressoou, que eu acho que é a escola como sujeito a se realizar, que várias vezes você fez menção, como um sujeito a se realizar e os impasses inevitáveis, né? Que eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente discutir. Passo a palavra para a Ana. Bom, gente, boa noite. Eu quero primeiro agradecer também ao Conselho por esse convite e pela iniciativa, parabenizá-los pela iniciativa, que eu acho muito interessante, né, a gente fazer essa discussão como está sendo realizada. Quero agradecer a Ângela também, que está aqui com a gente. Agradecer muito ao Rosário, nossas conversas, que são sempre tão vivazes. Bem, eu trouxe apenas 2 considerações, breves considerações. Bom, a primeira é sobre o título, que quando eu li eu me assustei. O que favorece, o que faz obstáculo ao discurso analítico em nossa escola? Meu Deus, quem pode responder a isso? Né? Parecia que ela estava sendo dirigida a um outro mundo sabido. Mas depois vieram as perguntas, e a gente foram perguntas muito precisas, que ajudou muito a gente a conversar e a pensar. É claro que a gente não tem resposta para essas perguntas, para essa pergunta, mas tem uma resposta geral, né, que é conhecida nossa e que nós repetimos sempre, que é o que faz obstáculo à escola é o grupo, né, e o que favorece é quando a gente consegue produzir esse movimento dissociativo do grupo. Né, é alguma coisa que se abre e fecha. Né, isso é uma resposta que a gente sempre tem entre nós, né? Apesar de que quando a gente é inevitável, né? Não conseguimos não fazer. Bom, essa questão, eu acho que, de certa maneira, ela está implícita aí nesse texto do Miller, da teoria de Turing, é uma resposta, né, a essa questão, né, o que favorece a escola. E esse texto foi de 2000, e foi muito interessante, eu lembro quando surgiu, como é que isso rendeu muita conversa entre nós e como é que seria isso. Né? Apesar de uma ideia interessante, é uma ideia complexa, né? A gente pensar a escola como sujeito e quem interpreta. Naquela época foi dito, né, que os AE seriam os intérpretes da escola.
dado o momento privilegiado do AE, quando ele está falando da sua análise, formalizando a sua análise, portanto, a sua relação com a escola também, está num momento favorável para interpretar a escola. Mas o que eu queria testar com vocês hoje é pensar que se a gente pode, se a interpretação não pode vir de outros lugares. Então, o que eu pensei foi o seguinte, eu acho que a cada vez que que um membro de escola participa de alguma atividade da escola, ele está interpretando a escola. Por quê? Porque eu acho que cada um está colocando de si nessa participação e cada um tem a sua posição em relação à escola. Quer dizer, a escola para cada um é um lugar diferente, né? A escola não é única, né? A escola a qual eu me dirijo não é a mesma que o Romildo se dirige, por exemplo, né? Cada um com seu sintoma, com seus impasses, né? Com as suas interrogações, né? Que faz existir a escola. Então, eu acho que quando, diante dessa posição de cada um na escola, quando o sujeito se apresenta, né, para um trabalho de escola, seja ele qual for, desde o trabalho cotidiano, a apresentação de um trabalho, né, a participação nas jornadas das comissões, eu acho que a comissão de jornada é um lugar muito apropriado para interpretar a escola. E a gente tem tido essa experiência. Claro, a interpretação, como qualquer interpretação, é um momento pontual, né? Ela vale ali, naquele momento em que ela acontece. E tem efeitos, né? E a gente tenta recolher esses efeitos. Acho que, por exemplo, o conselho, quando propõe uma atividade como essa, está interpretando. Né? A gente precisa de ler essa interpretação, né? Como eu acho que a Rosário fez isso, né? Há pouco. Então, essa é a minha primeira questão. Se a gente pode pensar que cada um de nós pode interpretar a escola ao participar dela, né? À sua maneira. A outra questão é sobre esse convite à juventude. Que a Rosário falou, e eu estou de acordo, que tem um efeito de interpretação para nós, né? E, claro, a primeira interpretação é que a gente está velho, né? Não tem muito enigma, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre como é que é rejuvenescer a escola. O convite é esse, né? Para que a escola... Isso me remeteu, coisa de velho, vou contar a história, ao começo do lacanismo no Brasil, né? O lacanismo surgiu no Brasil primeiro na universidade, e de uma maneira muito precária, todo mundo achava dificílimo ler Lacan. Nós não tínhamos um tradutor à altura, né, que nos indicasse o caminho, era um caos. E, com isso, muitas pessoas que estavam na psicanálise já há muito tempo, portanto, já eram pessoas mais velhas, nesse momento desistiram da psicanálise. Não contra Lacan, na maioria dos casos, mas porque concordavam com as críticas que Lacan estava fazendo e achavam que era muito tarde para recomeçar, para estudar um Lacan tão complicado, tão difícil. Então, nesse momento, houve um certo corte. Eu conheço algumas pessoas que pararam de fazer a clínica ou pararam de se nomear como analistas. Fora as pessoas que se opuseram a Lacan, mas a gente não vai fazer essa discussão hoje. Então, eu acho que o lacanismo no Brasil foi um movimento que começou muito com os jovens. Eram pessoas entre 30 e 40 anos, muito entusiasmadas, e a EBP foi fundada nesse clima, e nós tínhamos poucas pessoas, como era, por exemplo, na IPA, em Belo Horizonte não tinha a IPA, mas tinha outras sociedades, né, como o Círculo e tal, que tinham, os didatas eram pessoas mais velhas, não tinha muita gente, era o contrário, os jovens se sentiam muito inibidos de participar, né, das atividades dos analistas, porque isso era assunto de gente mais velha, a gente não achava que podia entrar na conversa, não podia. Então, e eu acho que essa perspectiva que abriu para os jovens, que o lacanismo abriu, é justamente pela incompreensão, né? Não tinha nenhum doutor em Lacan, ninguém sabia. Então, estavam todos com perguntas, com interrogações, querendo saber.
e atiçado por uma frase ou outra do Lacan, por uma coisa ou outra que vinha, né, da corte. E nós aqui tentando, né, eu estou falando da EBP, né, gente, porque eu acho que esse movimento na Europa foi diferente, nos Estados Unidos também foi diferente. Nós tínhamos uma tradição dos pós-freudianos, né, depois Melanie Klein, né, e isso tudo foi interrompido bruscamente, eu diria. E agora? Eu acho que agora não tem uma nova teoria como aconteceu naquela época, né? A gente não está diante de uma nova leitura da psicanálise, uma nova leitura do inconsciente, né? Nós continuamos lacanianos na maioria dos casos. No entanto, tem alguma coisa que a própria psicanálise está sofrendo, né? Que a psicanálise está ficando um pouco, está em crise, né? E eu acho que a crise é porque está ficando um pouco fora dos acontecimentos da sociedade, da cultura, tudo que está acontecendo. Nós não estamos conseguindo acompanhar, e é muito difícil mesmo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil de interpretar, né? Esse capitalismo vigoroso, né? E todas as consequências disso, e os acontecimentos sociais. Eu considero, por exemplo, o racismo, o feminismo, a discussão sobre os trans, elas são importantes e têm a ver com a psicanálise. Agora, nós não vamos virar, né, fazer esse tipo de movimento que nós temos na escola, né? A gente só tem que ver o que a gente pode fazer com isso que está vibrando aí fora, né? Como é que a gente pode responder? Eu tenho que confessar que eu até hoje não consegui ainda encontrar um caminho, estou buscando, né? Como é que a psicanálise pode lidar com a política, não a política da psicanálise, mas a política no sentido estrito, né, da política do social e tudo que tem acontecido. E eu acho que essa discussão é muito importante, eu acho que a gente tem que fazê-la. Agora, o nosso ponto de ignorância está aí, e eu acho que é ele que vai empurrar a gente para pensar essas coisas que parecem tão complicadas, né, e difíceis da gente incluir na nossa experiência. E eu acho que isso não é porque a gente está lendo jornal, está assistindo televisão, vendo os movimentos acontecendo, a gente está fazendo isso também, mas é a clínica, né? O tipo de demanda que chega hoje na clínica é muito diferente do que acontecia 30 anos atrás, né? E a gente tem que saber com isso. E como é que a gente pode saber com isso, né? Recentemente, o Marcos me passou um fragmento de um trabalho que ele estava lendo, de um aluno, onde esse aluno se serve dos 4 discursos para pensar esse tema que me interessa. Muito interessante, eu só li um fragmento e estou ligada para continuar lendo, e eu espero que a gente tenha espaço aqui para a gente continuar fazendo esse tipo de conversa. Antes de encerrar, eu queria marcar 3 momentos da fala da Rosário, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, é a questão de ser interpretado pela escola, não só interpretar a escola, mas ser interpretado pela escola. Depois, isso que ela chamou de ideal atual, achei super interessante, porque se a gente não pode abrir mão do ideal e a gente não quer dar alienada, no sentido, não alienada ao significante, mas alienada ao ideal, né? Como que a gente pode pensar esse ideal, tal como o Miller propõe nesse texto? E depois, quando ela menciona a autoria, na nossa conversa, na nossa discussão, ela levou muito a autoria para autorizar-se, e foi muito interessante o que ela comentou sobre isso. E eu acho que o autorizar-se tem a ver com esse lugar da interpretação, né? Cada um pode. Então, acho que é um bom tema também para a gente comentar. Obrigada. Achei aqui alguma coisa que eu tinha extraído do texto de Miller, que eu achei importante, quando ele diz interpretar a escola, é fazê-la pensar através de seus membros. Então, eu acho que poder pensar e não usar os enunciados como um veto ao pensamento. Eu acho que o principal obstáculo do discurso analítico é quando qualquer enunciado, qualquer proposta vem como um veto ao pensamento, inibe o pensamento. Então, pensar através de seus membros.
Então, a minha dúvida é o seguinte, esse movimento da juventude, eu não sei se a gente se trata da gente rejuvenescer a escola. A gente iria contra o conselho de Nelson Rodrigues, que dizia envelheçam, né? Eu acho que é mais atualizar a escola. É como a gente faz no computador, tem que ter um programa de atualização, a gente tem que estar ligado. Eu vou passar, então, a palavra para Ana Tereza, que acho que quer fazer um comentário, né? E as pessoas vão se inscrevendo também aqui. Levantem a mão que eu vou escrever. Só avisando mais uma vez, a gente só tem um microfone, então vamos ter que ter paciência para esse microfone circular. E aí eu peço a quem está no Zoom, que está escrevendo no chat, ao invés de escrever no chat para eu ler, para não ficar monopolizando o microfone, levantem as mãos e falem, daí que é melhor. Eu queria só retomar, achei excelente, assim, obrigada, Rosário e Ana, por terem aceito o nosso convite e terem nos posto a trabalhar, porque, como eu falei, vocês também nos provocaram com a sugestão do texto A Teoria de Turing, que é um texto que a gente já leu tantas vezes e a cada vez a gente consegue encontrar coisas novas. Tem uma coisa que eu queria destacar que eu adorei, porque do título, né? O que favorece, o que faz obstáculo ao discurso analítico em nossa escola, que a Ana trouxe essa provocação, foi uma pergunta que surgiu na primeira conversação e ficou ecoando. Foi até a Rosário que colocou essa pergunta. E eu achei muito interessante a forma como, pelo menos, eu escutei do que a Rosário disse, é que as duas coisas são a mesma coisa. O que faz obstáculo e o que favorece pode ser a mesma coisa, depende da posição que você toma em relação a ela. Exatamente. Eu me lembrei da direção de tratamento do Lacan, que ele coloca isso, né? Eu não me lembro a palavra que ele usa, que é uma palavra que eu sempre esqueço, mas o que faz obstáculo é baliza de orientação. Quer dizer, aquilo que atravanca aí tem uma orientação, tem alguma coisa para a gente se dirigir. E aí eu me lembrei, pensando nessa questão que a Ana Lúcia trouxe, né, dos trans, por exemplo, um exemplo que me ocorreu desse obstáculo que faz baliza de orientação. Quando teve Paul Preciato na Palais de Congrès, que foi, né, um acontecimento e que teve um efeito quase traumático na escola, da reverberação que isso surgiu, quanto trabalho se produziu a partir daí. Quer dizer, isso é interessante a gente pensar esse movimento da escola, né? Não foi alguma coisa, tipo, então não fecha, não se fala mais nisso, mas foi muita, eu acho que o dócil ao trans, todo um movimento que foi feito, tem alguma coisa ali que eu acho que foi provocativa, né? Foi tomado como provocação. Eu acho que essa provocação ao trabalho, eu acho que esse é o movimento de reviramento do obstáculo para o que favorece. E a outra coisa que eu me lembrei também, a partir do que você trouxe, né, que eu achei bem interessante, o mais um nessa posição de dobradiça, de fazer do obstáculo, que seria a cola, a identificação, né, aquela coisa do grupo, poder fazer esse reviramento da produção singular. Né? Ele está nessa posição de dobradiça, de fazer, provocar esse reviramento. E aí me lembrei o texto do Bassols, que ele fala que todo membro de escola deve se experimentar nessa posição de mais um em relação à comunidade de escola. Então, que todos nós estejamos atentos a isso, a poder fazer desse obstáculo motor de trabalho. Eu acho que esse que é o ponto aí do membro de escola, do analisante, posição analisante, tudo isso está incluído. Vou passar... Alguém tem o microfone daqui da sala? O Rodrigo. Ela falou da autorização, a gente trabalhou bastante, né? E sobretudo na jornada passada, foi um tema que teve muito presente, mas eu autorizasse a pensar, porque às vezes tanto os enunciados que vêm na escola, como às vezes, por exemplo, o Paul Preciado, ele coloca isso e dá uma inibição para pensar. Quer dizer, a gente tem que vencer esse obstáculo do que foi o ataque à crítica, que a psicanálise está muito visada atualmente,
para poder pensar e avançar, sem precisar ser nós contra eles. Eu acho que isso é fundamental, como pensar quebrando essa lógica, para poder dizer alguma coisa sobre o que está causando mal-estar hoje, né? Pode. Então vai, gente. Vocês primeiro. Fiquei encasquetado aqui com a entrada do analista B nesse texto. É um texto que B, ele chama de um colega B. É um texto que desenvolve aí ao longo do texto, ele marca uma diferença na relação com o ideal de uma escola lacaniana, um ideal que é fundamental para a instituição de uma escola, para uma sociedade psicanalítica pós-freudiana, de uma análise lacaniana para uma sociedade freudiana. Mas me parece que, nesse ponto, o analista B, ele vem dizer, me parece, eu não sei o que se passou ali, porque ele não diz, que o analista vem dizer alguma coisa do tipo que mulheres estariam fazendo a mesma coisa. Você está sendo aqui um Freud, mas também orientado sob o nome do pai. E aí o Miller vem dizer que é justamente nesse debate entre para todo X da lei e um solitário, um da exceção, que ele se pergunta, que ele diz que seria Jacques Miller, ele diz assim: Jacques Miller não é solitário, é ao menos um que dá um testemunho de sua diferença e que não economiza esforços para que haja outros que o façam. Então, eu queria entender um pouco melhor de que diferença ele está falando, né? Exceção a que ele se coloca aí o Miller, porque me parece também que é uma crítica das outras escolas lacanianas que não estão inseridas na MP, ao Miller, né? Então, acho que esse ponto é um ponto interessante para discutir que exceção que lugar de exceção é esse que o Miller se dá aqui nesse texto, pelo menos, né? A gente tem a Doris. Doris, abre seu microfone, então, que aí depois eu passo para a Sandra. Tá. É só uma Eu estou observação. falando. É uma observação de que eu me lembrei agora que toda a história do movimento psicanalítico ela é feita de provocação e de resposta, né? A gente pode ver no próprio Freud, né, os textos que ele produziu como resposta a textos de outro, crítica de outra, lá na análise leiga, a própria história do movimento psicanalítico. E Lacan também, Lacan, quando é expulso da IPA, traz um tsunami, pronto, né? Acho importante lembrar a participação do Freud nos movimentos sociais da época dele. Eu acho que isso fala-se pouco, né? Doris, né? Tá. Então, boa noite. Eu estou aqui no celular porque o som ficou um pouquinho melhor. Bom, eu gostei muito, a começar pelo cartaz, que tem uma banda de Mébius, né, que mostra bem o movimento que a Rosário trouxe entre alienação e separação, né, e que um não vai sem o outro, né, para produzir algo novo, né? Agora, o que assim, eu gostaria de destacar aqui também, no que eu escutei, foi essa pergunta da Ana Lúcia: quem interpreta a escola? Aí, pelo que eu pude pegar, assim, Ana Lúcia, bom, no início se pensou que era o AE, mas ela traz uma coisa que eu achei bem interessante, que pode ser qualquer um que tome a palavra, foi como eu entendi, né? Que pode produzir um efeito de interpretação. E eu acho que nas jornadas de cartéis recentemente, a gente teve uma oportunidade com isso, não só com alguns que trouxeram seus trabalhos, que se autorizaram a isso, mas também alguns debatedores, e no final o Romildo falou em testemunho, naquele que fala da sua experiência no cartel, que é também uma maneira, me parece,
de ir nessa direção que a Ana Lúcia trouxe, de interpretar a escola a partir de uma experiência de cartel, né? Então, eu acho que esse caminho é bem interessante para a gente trilhar, que pode ser a cada vez, a cada dia, e não só em momentos muito marcantes, assim, determinados, né? Que pode produzir esse efeito de interpretação. É isso. Bom, Raquel, vamos seguir a ordem. Agora é Ângela Negreiros. Foi várias coisas que se falaram aí, né? Mas essa última fala aí também da Doris, né? Aqui eu tomei nota de algumas coisas, né? Mas a gente tem falado muito no universal, particular e singular, né? E a gente repete Freud muito quando ele diz análise é um a um, né? Eu acho que essa singularidade, né? Mas a gente não pode esquecer que o analista também é um a um, né? Por que a gente manda alguém para um analista ou manda para outro colega, entendeu? Quando a gente manda, porque a gente reconhece uma singularidade ali naquela pessoa que, vamos dizer, quando a gente sabe por que a gente está indicando, né? Enfim. A outra coisa é a escuta, né? Então, vamos dizer, o Preciado acabou sendo escutado, porque armou um barraco. Então, foi a maneira dele. Mas também o que é a solidão da singularidade. E acho que por isso é que, às vezes, se formam grupos também, né? Essa solidão. E aí, essa solidão que você tem, isso tão só, né? E que você precisa de outros também, né? Mas aí é o perigo do grupo, né? Então, eu acho que eu acabei não tendo tempo de reler o Turim, mas isso que a Dada falou, que eu não sei se é de Turim ou é uma conclusão dela, né? Essa transformação do mais de gozar no causa de desejo, né? Eu acho que isso é um ponto assim fundamental que a gente esquece, né? E o cartel vai em cima disso, entendeu? Quer dizer, um cartel que vai que está funcionando tem esse funcionamento também, que é o mesmo funcionamento da análise, né? E é isso que a Doris falou, né, sobre a jornada de cartéis, é que várias singularidades apareceram ali, entendeu? Não foi uma mera repetição de textos, um dever de casa, né? As singularidades foram colocadas, né? Até nas próprias inibições, a singularidade está aí, né? Ouvir as inibições também, eu acho que é importante a escola ouvir as inibições, né? E com relação aos velhos e aos novos, né? Eu não sei se vocês ouviram a Elza, que é a nossa decana, que já tem quase 90, falar, estão preocupados com os velhos, mas para isso existe cartel, entendeu? Então, isso foi uma coisa assim que, vamos dizer, existe o trabalho de cartel. Então, acho que essa... Oi? Para não ficar tanta preocupação com os velhos, entendeu? Sabe? Não é um cuidado com os velhos, não. Vamos dizer, tem um trabalho, né? Que é feito com isso, né? Agora, acho que isso cutucou muita gente, mas é engraçado que, justamente, eu acho que a nossa escola, pelo menos aqui no Rio, não tem vamos dizer, essa corte, aparentemente. Talvez tenha grupos, mas eu não sei se tem essa corte que algumas pessoas, por exemplo, falam que em Paris tem, que é uma inacessibilidade a certas pessoas, né? A certas figuras. Eu acho que aqui algo se passa, entendeu? E que isso permite que a gente também escute as singularidades dos jovens, né? Eles trazerem o trabalho para a gente, né? Mas não é o trabalho de
de fazer um texto bacana, segundo Lacan, né? É um trabalho de como é que eles trabalham, e eles trazem também essas questões da contemporaneidade, né? Sabe? Isso eu acho que é da maior importância, né? Sabe, assim, eu, como uma pessoa mais velha, eu gosto sempre de estar junto dos mais novos da minha família, escutar, em vez de ficar pregando o que a gente acha, né? Mas de escutar as novidades que eles vão trazendo. E tem tem novidades sempre no trabalho. Agora, também não esquecer que o Lacan viveu várias crises, não só da psicanálise, mas crises sociais mesmo, dentro da Europa, de forma pungente, né? E a psicanálise... Bom, maio de 68 é próprio deslanchar de Lacan no mundo, sabe? Ele começou a falar para o mundo a partir disso, sem ficar batendo boca muito com os estudantes, que provocava, etc. Mas ele escutou o que estava acontecendo, né? E Freud também, né? Outro dia, a Gleisi estava falando que ela tem um trabalho sobre o Instituto de Berlim, esse que queimou os livros. Quando a gente vai a Berlim, a gente vê isso, né? No Instituto de Berlim tinha um analista trans, um psicanalista trans, que falava lá no Instituto de Berlim, e os primeiros livros queimados foram dele. Tá? Então, a psicanálise já se ocupava da questão trans em 35, 36. Né? Então, são coisas interessantes que a psicanálise está sempre aí. Agora a gente tem Raquel, no Zoom, depois Marcos e Paula Borsoi. Sim. Raquel, agora é a sua vez, pode falar. Oi? Abre o microfone. Está fechado. Bom, agora. Boa noite. Os trabalhos são realmente ótimos e nos provocam a falar e a pensar, né? Eu acho que a política da juventude é uma interpretação à escola, na medida que também é uma convocatória a uma troca, né? A gente convoca os jovens e propõe que eles venham ventilar nossas questões, e eu imagino que a gente se ofereça em sustentar uma orientação para que eles atravessem os impasses da clínica, enfim, do dia a dia de um analista, né? Enfim, era isso. Obrigada, Raquel. Então, agora, Marcos. Eu pedi a palavra que eu não queria. Paula Borsoi. Eu queria não deixar de reagir à provocação do Rodrigo. Está muito difícil demais esse tema, por isso que é difícil não reagir, é difícil reagir. Exceção, por que a exceção não é? A exceção a gente conhece, o pai, seja na forma do mestre ou do tirano. Pai dá ordem, pai morto. E aí, tem uma terceira opção para a exceção? É essa a ideia. Agora, é muito fácil tirar não, é o mais um do cartel, é uma exceção vazia, mas na prática não é bem assim. Então, esse é um tema para debater. Agora, eu te digo como eu vejo, por exemplo, hoje, como aparece essa possibilidade de levar a sério isso. Quando a Rosário fala... Bom, antes disso, quando a gente pensa, por exemplo, a aposta do Lacan com o Silicet, que era só ele assinava, é porque ele era o pai, é porque ele era o tirano, ou porque era um jogo? Um dele estava assinado e o dos outros não estava. Isso faz acontecer diferente? A gente tem que se interrogar. E não ter certeza que faz. Mas a gente tem que pensar que isso é uma aposta da nossa coletividade. Como é? Bom, então eu diria, por exemplo, quando a Rosário fala temos que distinguir entre solidão e isolamento, ser só e ser único. É uma ideia nesse sentido. Ser único é justamente a exceção do pai, por exemplo. E todo mundo confunde. Ou, por exemplo, separação ou... Como era, Rosário? Ou separação ou isolamento. O isolamento do herói, o isolamento do exilado, o isolamento do segregado. É sempre trágico, imaginário.
é outra coisa. E quando a Ana fala, é preciso pensar que cada um pode interpretar. Aí entra a questão, se não tiver alguma função para que isso seja possível, todo mundo pode falar. Aqui, quando a gente passa o microfone, é um pouco o discurso do mestre, porque cada um respeita o outro. Isso não é porque a gente é democrático, é porque a gente está no nome do Pai. Se a gente começar a querer fazer diferente, vai ficar todo mundo começa a gritar. Então, como faz? Acho que o texto, eu ensino, o texto é um espaço de exceção. E que a gente considere que o seminário, o curso do Milé, é um texto de exceção para a gente, até um certo ponto é uma convenção. É uma alienação que cada um faz, porque senão se separa demais. E essa alienação consentida produz um movimento. Mas parece bonito, né? Mas na prática, você sabe como é, né? Tem de tudo. Mas eu queria marcar muito esse tema da solidão, especialmente porque no Brasil não tem solidão como na Europa. Não é meio evidente? Quem tem solidão na favela? E a gente fica idealizando que tem uma solidão, que só quem pode ter é quem vai para Mauá, né? Então, tem um negócio qualquer sobre o tema da idealização da solidão que a gente vai ter que pensar. É muito mais separação do que solidão. É possível, posso imaginar que seja possível na favela, uma vida naquelas ruelas da Rocinha, seja possível haver separação. Solidão já é mais difícil. Então, a gente é obrigado no Brasil a desimaginarizar a solidão, coisa que nem todo lugar precisa. É importante isso que o Marcos falou, realmente, porque a gente tem uma tendência a tomar a exceção, né, o Milé, como tirano, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, né? Mas, enfim, não era sobre isso que eu queria falar, sobre a política da juventude, que acho que a Ana trouxe questões super importantes, Rosário também, e lembrar o seguinte, quer dizer, vou interpretar a política da juventude, assim, no meu entender, né? A política da juventude ela não é para a juventude. A política da juventude é para a escola, né? Quer dizer, a política da juventude, por exemplo, para nós, membros da escola, ela tocou em 3 pontos fundamentais: garantia, passe e admissão. Ela tocou, para nós que estamos aqui envolvidos nesse barraco aqui, tocou nesses pontos. Para os jovens, né, apareceu de outra precisa renovar, como a Angela falou, precisa atualizar. Sim, tudo isso é importante, né? Necessário, inclusive, mas esse movimento, né, de atualização, de renovação, ele tem que passar por todos, né? Ele não é exclusivo dos jovens, né? Ele não passa só... É claro que os jovens, os mais jovens, eles vão chegar aqui, até porque na psicanálise eu acho que a idade ela é uma idade analítica, né? Isso não é para me defender da minha velhice, mas eu acho que tem a ver com o percurso de análise, né? Que tem diferença entre os percursos, não são todos iguais, né? Não são, pelo contrário, né? Então, assim, tomar também a política da juventude, não só para a juventude, né? Porque senão vai ficar os jovens e nós, os membros, os jovens... Não, né? Bom, eu sou jovem, então a política da juventude me toca nessa dimensão, né? Deixa eu aproveitar que eu estou com o microfone para completar. Eu queria só dizer que o ponto da Ana é fundamental. É preciso que cada um possa interpretar, mas quais são as condições para isso? Então, eu queria endossar o que a Ana falou. Eu vou repetir o microfone porque o pessoal do Zoom acompanhar. Primeiro vai ser a Sarita, depois Inês Lamy e depois Ana Lúcia. Vou ser bem rapidinha. Eu acho importante a gente também estar preparado, não vamos estar, né? Saber que a juventude vai chegar com uma nova perspectiva, já está chegando com uma nova perspectiva do que seja escola, e vai chegar nos interpretando. Aquela reunião que nós tivemos com jovens, eu já saí com a cabeça assim, bem explodindo, né? Então, eu acho importante, não somos nós que vamos oferecer coisas a eles não estão pensando dessa maneira, acho inclusive interessante, mas mais ou menos pode ser isso.
Inês Larim, por favor, Inês, para falar. Abre seu microfone. Sou eu agora? Estão escutando? Primeiro, Estamos. realmente é uma pena não poder estar aí. Desde quinta-feira não pude a preparatória, estou ainda me recuperando, uma gripe horrorosa, tossindo ao longo do dia, mas estou aqui acompanhando. Depois tem um segundo problema, que eu fico tão preocupada com a transmissão tecnológica, que às vezes eu desligo da transmissão da psicanálise, porque quando diz que só tem um microfone, daqui a pouco estou eu trocando mensagem com o Leonardo, falando com a mídia, em suma. Estou nessa função. Mas, de qualquer maneira, acompanhei, gostei demais e acho super importante o que está acontecendo. Quer dizer, primeiro, a própria política da juventude, como disse a Paula, concordo com todo mundo, adorei o que a Rosário falou, a Ana Lúcia, cada uma trouxe pontos super importantes, quer dizer, que é uma própria interpretação da escola, né? A política da juventude, acho que é a escola se interpretando, né? E depois é interessante essa coisa de escutar, porque sempre teve, né? Quer dizer, a fofoca, a coisa falada nos corredores, isso a gente ficava escutando por ali. Outra coisa é levar a sério, né? Eu gostei muito do que o Marcos fez em ato, quer dizer, o que está se fazendo é em ato, quer dizer, o Rodrigo Pedalini fez ali um comentário e o Marcos falou, não vou deixar passar batido, vou dizer o que é. Não para dizer, você é jovem, tem toda a razão, mas vamos colocar isso nos termos da psicanálise, vamos ver o que é. Está interpretando ou está o quê? A partir de que condições se pode interpretar? Mas escutar, e aquilo é o que a gente está escutando. Então, também remeto a essa reunião que teve com o pessoal, que a Sarita falou, que foi excelente. Então, eu acho que a ideia é essa, de escutar mais, e tanto que teve o tempo dos membros se reunirem no primeiro semestre, e agora é com todo mundo, quer dizer, é um poder escutar e a gente aprender a trocar, né? Não é falar qualquer coisa, qualquer um falar qualquer coisa de qualquer lugar, né? A gente tem que ir vendo. E eu acho que isso está sendo construído, e estou achando muito interessante viver este momento, e a gente tem que responder em ato, como eu acho que teve um exemplo aí do Marcos, que eu realmente gostei bastante, e do que a gente está fazendo, todos nós estamos fazendo, mas ficou ali, eu acho que ficou ali o paradigma, foi a resposta do Marcos ao Rodrigo Pedalini. Então, é isso. Eu também quero voltar a isso, a questão trazida pelo Rodrigo, que o Marcos retomou. Rodrigo, eu acho que não há dúvida, né? Isso foi há 23 anos atrás, né? Que é uma referência à posição do Miller, né? Que, obviamente, todo mundo sabe disso, ele é uma exceção, né? Está dentro de uma organização tradicional, né? E sempre foi assim. Agora, eu acho que o próprio Miller está se dando conta disso, né? E eu acho que essas propostas que ele faz, como políticas de juventude, por exemplo, na expectativa de que alguém faça, né? É preciso que ele não vai poder fazer isso, né? Que ele talvez gostasse de fazer. Não cabe a ele, já fez muito, né? Agora, que tipo de movimento é que vai produzir uma mudança na escola? Mas eu acho que esse ponto que você traz, a sua pergunta é óbvia, né? Assim, nós estamos onde é que a gente está, afinal, né? Qual é a nossa proposta? Acho que essa pergunta tem que permanecer aí para a gente tentar responder a cada vez. E sobre a resposta do Marcos, falando de que lugar, quando eu falo que cada um tomar a palavra e interpretar, eu acho que é aí que está o problema, Marcos, é porque a gente, como você disse, né, quando a gente está sob o pai, é fácil, tem uma organização, né? Cada um tem um lugar de cada um, como fala, né? Os que estão excluídos, né? Os que não têm lugar. Então, eu acho que a gente é uma coisa que a gente vai ter que inventar, a gente vai ter que forçar, tem um certo forçamento aí, e eu acho que é isso que a Paula estava dizendo, quer dizer, não é só um convite aos jovens, né? A gente aguarda, né? Que um discurso novo possa se inserir na escola, que a gente seja capaz de escutá-lo, seja capaz de debatê-lo, né? Porque a gente está acostumado com uma tradição um pouco silenciosa, né? Justamente porque os lugares estão marcados. Sim, mas a gente pode pensar também na força do discurso analítico, né? Que justamente vai poder fazer essa escola viva, né? E que vai subverter, levar a sério isso, né? Uma subversão aí em direção à causa mesmo, né?
Bom, gente, quem mais? Acho que Eu acho que o que tem de pior nessa prática, nessa política da juventude é se ficar nós e eles, nós contra eles. Então, eu acho que se esse ambiente invadir a escola, a gente está lascado, vamos dizer assim. Então, que a escola seja um lugar dos jovens contra os velhos contra os jovens, que o cartel... Então, que os cartéis não sejam o cartel dos velhos, o cartel dos jovens, mas que seja um lugar de encontro entre jovens e velhos, que os jovens possam provocar os velhos, se a gente pode dizer assim, e que os jovens, os velhos também possam trazer alguma coisa de sua experiência, de juventude e também de percurso. Existe isso, mas é um encontro de jovens e velhos, né? Nem que investe também. E a política da juventude também é apostar que os praticantes jovens, que eu falei aqui, não é a juventude em geral, são os praticantes da psicanálise que são jovens. Esses são preciosos para nos instigar e para nos provocar. Outra coisa, essa questão da exceção. Essa exceção, esse é um longo debate. Eu estava lembrando quando teve uma crise aqui na escola, há muito tempo atrás, que teve uma cisão aqui na própria sessão, e que a gente recebeu pessoas de outras escolas como extimidade e tudo. Então, essa questão da exceção, de Millet como exceção, toda essa questão circulava. Eu até escrevi alguma coisa que não achou, né? Eu também não achei, mas sobre essa questão da exceção que estava se cristalizando como um Jacques Millet, um tirano, vamos dizer assim, que estava... Mas o que eu acho que é importante da tua pergunta é a gente situar o que é exceção. E a exceção desse contexto, porque a exceção, se a gente localiza na forma da sexuação, ali onde Lacan coloca para todo X, φ de X, e existe um que não é filho de X. Então, a exceção é a existência de alguém que não se padroniza, vamos dizer assim, que não fica na dimensão do para todos. Então, essa dimensão de exceção não em relação ao grupo, aquele que faz exceção só, mas é aquele que não é igual a si mesmo também, que faz exceção com relação a si mesmo. Então, alguém que... Por que se pediu Osaés? Porque Osaés tinha um percurso testemunhado desse trajeto, nessa diferença consigo mesmo, desse descolamento do gozo significante, que abre para eles novas saídas, novas formas de estar no mundo. Então, mas isso aí não é só do Isaías, só o Isaías que o analisante que experimentou isso na sua análise pode vir daí uma interpretação, mas é importante que ele tenha esses... também, não, eu digo, mas é importante essa dimensão, a experiência da exceção com relação a si mesmo. Então, o que faz com que também, um a um, cada um é uma exceção. É uma escola de exceções, vamos dizer assim. Então, agora, quando o Jacques Lamillet diz que ele, como você testemunha de sua própria diferença, né? Você deu essa parte aí que ele disse, né? Porque o B, eu não participei desse momento histórico, estava aqui antenada, mas muita coisa nos escapa. Eu acho que... o que Não, mas antes fez a intervenção do... Não, não tem nada a ver. Não. Porque pelo que eu entendi lá no B, o B estava dizendo que teria que ter, se referindo ao para todos da inscrição daquele grupo no social, nas leis. Eles estavam por aí. Então, foi aí que veio essa sugestão de dar um passo atrás. Vamos ter um tempo para compreender. Porque o momento de virada da Constituição da Escola na Itália era de passar de ser uma comunidade analítica que trabalhava, que funcionava até com coordenada da escola, para ser uma instituição legal, com CPF, com CNPJ, nas leis do social ali. Então, é nisso aí que teve um embate ali.
Então, nesse momento que já ia se inscrever a escola no CNPJ e como uma instituição legal, aí que se precisou recuar pela essa intervenção, que estava criticando alguma coisa dessa falha aí. Esse microfone. Isso aconteceu há mais de 20 anos e o Rodrigo traz essa pergunta hoje. É preciso que a gente escute o que ele está perguntando, né? Eu acho que ele está perguntando sobre a nossa escola hoje, né? O que nos orienta, o que nos organiza. Nós ainda estamos na tradição, nós temos alguma coisa que caminha, tem outra solução, de outro jeito de pensar, né? Eu acho que essa pergunta, hoje, ela deve continuar viva. A gente não tem resposta para ela ainda, a gente está tentando, né? Está tentando pensar, tentando... O Miller usa um termo que até nos chamou a atenção na nossa conversa, que é dissociativo, dissociar, né? Da gente dissociar um pouco o que se junta, né? E eu acho que é assim que a gente consegue pensar alguma coisa nova, né? Dissociar, eu fui lá voltar ao texto, quando a gente falou do dissociar, eu fui lá voltar, que não é dissociar só a cola do grupo, mas é a experiência de dissociação sua com o significado que ele representa e sua com o seu gozo. É essa dissociação que abre uma aliança aí, e na qual você pode se experimentar exceção. Você não coincide com o para todos, você não coincide com o para todos nem do grupo, nem com o para todos da sua identificação. Você não está todo na sua identificação, você não está todo na castração, né, desse X. Você tem algo que faz exceção em você mesmo. E eu acho que é dessa experiência de exceção de cada um consigo mesmo que pode vir uma interpretação, que pode vir uma fala, uma proposta que seja interpretação. Não é de qualquer um. É a partir dessa experiência. E não é que todo mundo aqui não tenha tido essa experiência na sua análise, mas quando ele fala que pode ser interpretação, é a partir dessa experiência de dissociação consigo mesmo. Então, a interpretação surge, né? E o sujeito se autoriza, né, a dizer isso. Está no momento especial dele, da análise, a relação com a psicanálise. Não é todo. A gente tem uma outra forma de funcionamento também, né? Que é essa, de poder levantar a mão. Cada um na sua relação com a sua causa, né? A solidão da sua causa, né? Sua divisão. Você mesmo, né? Eu tinha pedido a palavra, mas acho que já foi bastante debatido, mas é isso, assim, é do lugar da sua divisão. A Doris ressaltou a banda de Mébius no nosso cartazinho, e tem a ver com isso, justamente, porque a interpretar a escola e se deixar interpretar pela escola, é desse lugar que a interpretação surge, do lugar do se deixar interpretar. Viviane, antes de passar para a Viviane, só falar também, não queria deixar de mencionar, que no chat, algumas pessoas colocaram escrito no chat, levantem a mão e peguem o microfone daí, tá? Eu vi que Mignon, Sueli, Rita Sena estão escrevendo aí no chat, se animarem a entrar na conversa, é melhor abrir o microfone. Eu queria falar assim um certo depoimento, né, assim, porque esse texto da teoria de Turing, para mim, foi muito importante no sentido de um redirecionamento da minha análise para alguém da escola, né? E essa tríade, isolamento, solidão e separação, acho que é muito interessante que a Rosário destacou, né, para pensar. Marcos falou que não tem solidão aqui no Rio, né, mas acho que tem a solidão do praticante, né, de estar ali diante do sujeito, e acho que a escola tem, pelo menos na minha juventude, né, assim, que foi muito acolhedora, e pensando
o que faz de barreira e o que faz trabalhar, né? Eu acho que tem, obviamente, a inibição, né? Mas também a transferência de trabalho, né? Que eu acho que é muito importante. E rever esse texto nesse momento, pós-pandemia, me fez questionar até que ponto o isolamento da pandemia, né, trouxe esse questionamento que a escola está se colocando com relação à juventude. Essa é a pergunta que eu queria colocar. Vou falar brevemente, depois eu acho que você falou uma coisa importantíssima, que é a transferência. Nós, na nossa conversa, discutimos sobre isso, né, Rosário? Mas aqui a gente não mencionou, né? A transferência é fundamental. Agora, como que funciona essa transferência no âmbito nosso, da escola, né? Acho que essa é outra questão. Não, que essa questão você trouxe, o que é que o isolamento da pandemia provocou como contato com cada um com sua solidão. Isso é uma verdade, porque cada analista teve que se ressituar para atender online, teve todo um reposicionamento do analista e toda uma pergunta que circulava. Mas eu digo, se a gente não tem solidão no Rio de Janeiro, a gente está mal, porque não, eu digo na escola, eu digo na escola. Não, porque mas não, porque o que eu estou entendendo como solidão, nesse caso do contexto, é que a solidão é que você não está conforme a regra. Você não está conforme para todos. A solidão é a experiência de que você não coincide com para todos. É assim que eu vejo. Então, a gente aqui é atravessado por isso. Você não coincide. A experiência da escola provoca essa solidão. Isso aqui é paradoxal também. Não é? A solidão não. Hã? Mas eu acho que assim, quando você chega na escola, você vê que você não está coincidindo com que aquele pessoa aqui mesmo, mas eu não coincido com aquele. Você tem a experiência da sua própria solidão, você tem a experiência da sua diferença, você tem a experiência de que você não está conforme à regra, você não está conforme o para todos. Cada um se situa de forma singular. Eu acho que essa solidão que é importante a gente sublinhar, e é dessa que o texto de Turim está trazendo, e que Lacan está trazendo, a diferença entre ser o único e ser só. Ser só não é ser o único. Ser único é você acreditar que você não tem divisão, que você não tem, que você coincide com uma totalização qualquer, né? E ser só não, ser só é essa experiência de que não coincide. A causa analítica, como incidiu para cada um, de forma bem singular, né? Impossível próprio a cada um, isso eu acho importante. Tem um impossível que funciona no social, ou que funciona, cada um se depara com o impossível, mas cada um se depara de uma forma muito singular com o impossível, que faz impossível para cada um muito particular, né? Então, eu acho que é isso que faz a solidão, eu acho. Eu acho que é solidão. Exatamente. Acho que a gente tem mais 5 minutos para terminar. Então, quem quiser comentar alguma coisa, falar, Ana quer comentar mais alguma coisa? Só agradecer mais uma vez o convite e dizer que a experiência foi ótima. Eu acho que a cada vez que a gente se encontra, a gente vê essa coisa viva da sessão, né? E é bom. Aqui é um lugar para a gente fazer trabalhar nossa solidão, quer dizer, da solidão não isolamento, não só perplexidade e angústia, mas fazer trabalhar a solidão, produzir alguma coisa a partir dela. Né? Sim, sós e acompanhados. Exatamente. Sim. Bom, gente, eu acho que a gente pode ficar por aqui, agradecer muito os nossos convidados, né? E vamos para a próxima.
Vai lá para ficar assim. Olha só, não dá para deixar o máximo ali. Não, eu me liguei. Porque como eu não tenho lá de graveador, se chorar, vai me ligar já. Aí mais meia hora eu saio já.